Boa noite, pessoal. Tá todo mundo ansioso agora já, né? Chegando o final da psicografia. Vamos dar uma respiradinha funda, assim. De novo, né? Relaxar um pouquinho na cadeira. E vamos esperar esses momentos finais agora, né? Ontem, não sei quem está aqui hoje que estava aqui ontem. Quem estava aqui ontem? Então hoje eu posso falar o mesmo assunto de ontem, que não vai se tornar repetitivo, né? Ontem um trabalhador aqui da casa me pediu se eu morava em São Paulo, se eu era lá da cidade do Newton, da Carol. Aí eu disse, não, eu sou de São Marcos, né? Eu venho a Nova Prata há alguns anos, mas eu sou de São Marcos. Então eu sou a Rosane, para quem não me conhece. E eu sou uma de vocês, que foi em busca do Newton, em busca de carta, em busca de consolo, em busca de esperança. Eu sou a mãe do Júnior e a mãe da Amanda. O Júnior desencarnou há 12 anos atrás, num acidente de carro. Eles estavam em 5 no carro. Ele estava sentado no banco de trás, no meio, e no acidente ele caiu fora do carro, do teto solar, e foi instantâneo o desencarne dele. Então, essa é a minha história. Simples. Não tenho nada de complexo, nada de diferente para contar, né? Não faço parte do evento da Boate Kiss, que muitas vezes as pessoas me associam a ela. Não tenho nada a ver com isso. Foi só um acidente. Aquele acidente que mudou a vida dele e a nossa, né? Porque nunca mais a gente volta a ser quem a gente era, depois que a gente perde um filho, né? Mas a gente tem que pensar que eu não posso ser quem eu era para pior. Eu tenho que ser quem eu era para melhor. Eu tenho que aprender muitas coisas. E hoje a gente está aqui, a gente está cumprindo um convite que Jesus nos fez lá nos tempos que ele ainda estava aqui pela terra, que é o convite do Vinde a mim, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que na Bíblia Sagrada ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é o jugo? O jugo é aquela canga que se bota em cima dos bois que vão puxando uma carroça, né? O jugo é que dá a direção para os bois irem para o mesmo lado. Então, o que Jesus quer nos dizer com isso? Coloquem sobre vocês, sobre nós todos, essa direção do Cristo. E caminhem na direção do Cristo, todos juntos. Porque a direção é suave e o peso, o fardo é leve. Por mais que nós pareçamos que carregamos um fardo muito pesado, que nós não vamos dar conta de carregar esse fardo, porque eu sei que isso é verdade, né? A gente sabe que tem dias, principalmente quem perdeu o filho, perdeu não, quem entregou de volta o filho, porque ninguém perde ninguém, né? A gente sabe que tem dias que é muito pesado e que a gente acha que não vai dar conta, mas a gente vai dar conta, porque Jesus não nos deixa desamparados. Como o Newton falou no começo, Jesus não é um ser inatingível. Jesus está conosco todos os dias, nos dando o amparo. E além do amparo de Jesus, a gente tem um amparo espiritual. Eu olho para trás hoje, eu olho os olhos cheios de lágrimas de vocês, e eu me lembro de mim, e às vezes eu olho e eu penso, meu Deus, como eu consegui dar conta disso? E sim, eu dei conta. E eu garanto para vocês que vocês também vão dar conta. Quem está no começo da caminhada, é muito difícil. Eu sei que é, e vocês também sabem que é. Mas depois as coisas vão serenando. Como eu falei no começo, a gente vai lendo, vai adquirindo conhecimento,
E a gente vai vendo que nos planos de Deus, tudo está certo. Nós já assumimos esse compromisso quando nós estávamos do lado de lá. Que a gente vinha para cá, ia trazer seres que nós iríamos amar muito e queríamos ter que devolver. Muitas vezes em tenra idade, naquela idade que a gente diz assim, tinha tudo pela frente, e a gente muitas vezes não se conforma com isso. Mas a gente já aceitou isso. Eu digo sempre assim, que brinco com meu marido, onde eu estava com as lamparinas do meu cérebro, quando eu aceitei ter o meu filho por 19 anos e devolver ele a Deus. E aí eu penso assim, e se ele viesse agora e me dissesse, mãe, eu preciso mais 2 ou 3 anos contigo, tu me aceita? E me devolve de volta? E eu pergunto para as mães que perderam filho, vocês aceitariam ou vocês diziam, não, diriam, eu prefiro que você fique onde está? Eu pegaria com as 2 mãos. E eu acredito que cada uma das mães aqui aceitariam também, né? Então a gente já aceitou, talvez a gente aceitou esperneando, mas aceitou. Então nós temos que saber que isso é uma prova ou uma expiação que a gente está passando. E a gente precisa sair melhor disso. Porque a gente tinha alguma coisa para aprender com isso. Não nos esqueçamos nunca que nós temos todo o amparo espiritual necessário. É só nós nos ligarmos a Deus. Nós somos seres espirituais. Nós fomos criados seres espirituais. O nosso verdadeiro lugar, a nossa verdadeira morada é no plano espiritual. Nós estamos aqui vivendo uma experiência para depois voltar para casa. Então vamos aproveitar, mesmo que seja com choro, com ranger de dente, com lágrimas, com sofrimento. Vamos procurar entender isso que a gente passa. Porque toda a energia que a gente tem aqui, a gente emana para eles do lado de lá. Não nos esqueçamos nunca do amparo espiritual. O seu Rosalino cantou hoje ali, aquela música Pegadas na Areia, que é um exemplo que eu gosto muito de citar, porque eu tive a sensação de viver isso. Na primeira vez que eu saí de casa, depois que o Júnior desencarnou, eu fui no mercado. E quando eu cheguei no mercado, tinha 3 degrauzinhos para subir assim na frente. E quando eu coloquei o pé no primeiro degrau, me parecia que eu ainda não tinha subido no degrau. E eu olhei, eu tinha. E aí eu fui caminhando assim, e parecia que não era eu que caminhava. Eu não sentia os meus pés sobre o chão. E São Marcos é uma cidade pequenininha, o Júnior era muito conhecido, todo mundo conhecia. E quando perde-se alguém com 19 anos, é chocante para todo mundo, né? A gente se coloca no lugar das pessoas. E as pessoas me olhavam assim com um olhar de piedade, e eu caminhava por aquele mercado, mas eu não sentia os meus pés no chão. Eu pisava e eu não sentia. Hoje eu entendo. Eu estava sendo carregada, amparada, anestesiada pelo plano espiritual. Porque senão, sozinha, eu acho que eu não daria conta. Não nos esqueçamos que para nós vir para a Terra, Deus é tão bom que Ele nos dá o nosso anjo guardião, ou nos dá um mentor para vir conosco, para nos amparar, para nos auxiliar. Ele está sempre aqui do nosso lado. Muitas vezes nós pedimos ajuda. Ai, Deus, Jesus, Nossa Senhora, São não sei o que, Santa não sei o que, né? A maioria de nós vem da Igreja Católica. Nem lembramos do nosso anjo que está aqui. Ele assinou lá uma promissória, um compromisso. Eu vou junto, eu vou com a Rosane, eu vou ajudar ela. Mesmo que eu saiba que a Rosane vai sucumbir de novo, talvez, eu vou junto com ela. E muitas vezes não é a primeira vez que eles vêm conosco. Eles nos dizem, eu vou junto de novo, mais uma vez, para nos ajudar, para nos amparar. E a gente está passando por dificuldade, está passando por dor, por problemas, e nunca nem se lembra deles. Não nos esqueçamos deles. Eles são aqueles que vieram para nos acompanhar dia a dia. Estão aí sentadinhos, juntinho de vocês hoje. Vão para casa com vocês, amanhã acordam com vocês. E muitas vezes a gente nem lembra deles. Tem também, além dos nossos anjos guardiões e mentores,
os espíritos que nos são simpáticos, primeiro os espíritos familiares, que são aqueles que pertenceram à nossa família, não necessariamente à nossa família corporal, mas à nossa família espiritual, ou a grande família de Deus, a qual todos nós pertencemos. Eles também vêm em nosso amparo. E aqui eu quero fazer um registro para vocês. A minha madrinha morreu quando ela tinha 30 anos. Eu tinha 1 ano de idade. Estou com 50, então faz 49 anos que ela foi. Ela tinha 4 meninos. O mais velho tinha 12, o mais novo tinha 4. Vocês conseguem imaginar o que é uma mãe desencarnar e deixar 4 meninos? E aí, por muitos anos, agora, uns 2, 3 anos atrás, ela se manifestou numa mesa mediúnica e ela me disse que ela sempre esteve comigo nas minhas grandes alegrias, mas ela esteve comigo principalmente na minha maior tristeza. Nos dias que antecederam e principalmente nos dias que seguiram. Então, gente, nós não passamos por essas situações de desencarne sozinhos. Nós temos um amparo espiritual. Temos também os espíritos que nos são simpáticos. E a simpatia é tanto para o bem quanto para o mal. Os espíritos que, no Espiritismo, a gente tem uma máxima que se diz assim, né? Diz-me com quem andas, que te direi quem és, né? E vem o Espiritismo e diz, me diga quais são os teus pensamentos e as tuas intenções, e eu te direi quem te acompanha. Então vamos ter bons pensamentos, bons sentimentos, sem julgar o próximo, sem apontar o dedo. Vamos sempre contar com esse apoio espiritual, porque ele está aí para nos amparar. Santo Agostinho diz numa parte do Livro dos Espíritos, o Espírito de Santo Agostinho diz, que eles não se cansam de nos ajudar, que é para a gente pedir sempre que seja necessário, porque a espiritualidade está aí para nos amparar. Não se cansem de nos pedir, porque nós temos prazer de vos amparar. É um dos trabalhos que nós mais gostamos de fazer. Então vamos pedir, sempre quando a gente tiver necessidade, vamos colocar Jesus nas nossas tarefas diárias, quando a gente começa uma grande obra, ou quando a gente começa um trabalho pequenininho, vamos colocar Jesus no nosso dia a dia, vamos praticar o Evangelho no lar. O mundo aí fora está tão conturbado, está tão problemático, não está? Não é só o Brasil, parece que o mundo todo está em ebulição, é o tempo da transição planetária. Então vamos fazer a nossa parte, vamos ficar unidos a Deus, porque Deus não nos desampara. Se nós que somos ainda tão pequenos, se um filho nos pede um pão, nós não vamos dar a ele uma pedra, né? Isso é evangélico também. Nós vamos dar o melhor de nós. E assim é com Deus. Pedi, recebereis, batei a porta e ela se abrirá. Então nós não estamos abandonados. Muitas vezes a gente pensa que as coisas ruins na vida da gente acontecem porque eu estou desligado da igreja, porque faz muito tempo que eu não vou na igreja. Deus não se desliga de nós. Se um filho não nos visita, não quer dizer que nós deixamos de pensar, nos preocupar e tentar fazer o melhor por ele, não é assim? Assim é com Deus. Deus não nos abandona. Jesus nos conhece pelo nome, sabe de todos os nossos problemas, sabe mais do que nós aquilo que nós necessitamos. Então não vamos hesitar em pedir, mas não vamos hesitar de fazer a nossa parte, de tentarmos ser melhor do que nós fomos, que nós possamos ser a cada dia melhores, né? Vamos pedir, tem também, ajuda-te e o céu te ajudará. Vamos fazer a nossa parte, pedir e obtereis. Não nos esqueçamos dessas lições divinas. A espiritualidade, Deus, Jesus, as casas espíritas estão de portas abertas a nos amparar. E geralmente a gente atravessa a porta de uma casa espírita para dentro de uma casa espírita em momentos de sofrimento, né? Então, gente, que a carta seja hoje, para quem receber, seja um remédio,
seja aquele remédio de auxílio imediato, como eu falei antes. Mas busquem mais, busquem compreender mais. Hoje eu falei com uma mãe ali fora, e ela me disse assim, que se não fosse a doutrina espírita, ela não teria conseguido dar conta. E é verdade. Vocês não precisam trocar de religião. Vocês precisam estar bem. Se é no Espiritismo que vocês se sentem bem, ótimo, sejam bem-vindos. Se é na Igreja Católica que vocês se sentem bem, sigam na Igreja Católica. A gente tem que ir onde o coração da gente se sente bem. Se é nas igrejas evangélicas que vocês se sentem bem, continuem na igreja evangélica. O importante é a gente estar em paz com a gente mesmo, estar em paz com Deus. E é isso que a gente tem que buscar dia após dia, apesar das nossas dores, apesar dos nossos sofrimentos. Não nos esqueçamos nunca que nós somos seres espirituais. Na carta que o meu filho escreveu agora, ele diz assim, que a gente reencarna e desencarna para ser mais feliz. Então, tiremos dos nossos pensamentos esses sentimentos ruins que a gente tem, essas dúvidas que a gente tem. Ai, desencarnou. Hoje de manhã o Newton usou um exemplo que eu achei interessante. Ele disse para um senhor, ele disse, quem desencarna só troca de lugar. Continua sendo exatamente o que era. A Rosane, que mora lá em São Marcos, é a mesma que está aqui. Eu só não estou mais lá. Eu estou aqui em Nova Prata, eu estou feliz, eu estou aqui falando com vocês. Eu estou sendo a mesma Rosane que está lá. E quando os nossos queridos vão para o plano espiritual, é assim. Eles só trocam de lugar, eles continuam sendo exatamente quem eles eram. Com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades. Ninguém vira anjo quando vai para o plano espiritual. Eles vão para as colônias, cada um naquelas que se afinizam mais, mas eles são sempre amparados. Então, não pensemos que eles estão mal, que eles estão em sofrimento. Não. O que mais nos fere é a saudade, não é? A ausência. Mas a saudade é o quê? É a serviçal do amor que o Newton falou lá no comecinho. A saudade, como ele falou, a gente não ama o que não existe. A gente desiste de amar alguma coisa se não existe reciprocidade, se não existe o amor do outro lado. E por que esse amor só cresce? Porque eles estão do outro lado, eles continuam nos amando. O Júnior diz na carta hoje, creio que quando éramos amebas nós já nos amávamos. Então vocês pensem que a gente foi passando pelos reinos assim. Quando vivíamos nas cavernas, nós já nos protegíamos. Então vocês pensem de quanto tempo vem esse amor que mora no meu coração, que mora no coração de vocês. E eu digo para vocês, a minha filha mora fora do Brasil e o Júnior mora no plano espiritual. Eu rezo e peço a Deus pelos dois da mesma maneira. Tem a gruta, eu moro em São Marcos, aí de São Marcos a Caxias tem uma gruta, não é? Não sei se vocês conhecem. E é uma gruta de Nossa Senhora das Graças, que é a santa de devoção da minha família. E toda vez que eu passo lá, em pensamento, eu digo assim, minha Santa Mãe, protege, guarda e guia os meus filhos nesse mundo e no outro. Porque eu peço pelos dois da mesma forma. Porque aquele que foi, não pode se tornar mais importante do que os que ficaram. Não esqueçam disso. Eles têm que ter a mesma importância. O que foi precisa de nós, e os que ficaram precisam também de nós, porque nós ainda temos uma missão a cumprir com eles. Nós ainda precisamos amá-los, cuidá-los, protegê-los, ampará-los, auxiliá-los na caminhada, para que sejam pessoas de bem. Então, aquele que foi é importante, muito, mas os que ficaram também são importantes. Porque se eu pedir para qualquer um de vocês que entregou um filho a Deus, se eu disser para vocês, você daria a vida pelo teu filho? Com certeza todos vocês me responderiam que sim, que dariam a vida pelo filho, que desencarnariam no lugar do filho, não é? Mas agora a gente precisa viver pelos nossos filhos. É a hora de nós vivermos por eles, de nós sermos felizes como eles gostariam que nós fôssemos.
Eles querem a nossa alegria, eles querem a nossa felicidade, porque é assim que eles também vão viver em paz. O Júnior termina a carta dele dizendo hoje: a felicidade de vocês é o aumento da minha paz. É lindo isso, não é? Então, gente, eles estão aqui hoje nos dando um monte de exemplos. Claro que a gente não consegue prestar atenção nas cartas que são lidas, porque a gente fica alvoroçado, né? Mas depois, com o tempo, a gente vai conversando, os grupos de amigos que vão se fazendo aqui, né? O meu filho disse isso, o meu filho disse aquilo. A gente vai vendo que tudo que eles querem é que a gente siga a nossa vida. Porque sim, estava no planejamento reencarnatório deles e nosso essa separação. E essa separação é momentânea. 100 anos no plano espiritual é um estalo de tempo aqui na Terra. Então o espaço, o tempo contado lá é bem diferente do nosso. O nosso vocabulário é muito pobre para entender como é contado o tempo do lado de lá. Então tem muitas coisas que nós só vamos entender do lado de lá. Mas o que nos é dado a entender já do lado de cá, vamos tentando entender. Vamos tentando entender das muitas moradas na casa do Pai. Jesus disse tudo, tudo. A gente ainda não sabe interpretar. Porque muitas vezes a gente não para pensar. O plano espiritual não é bagunça. As igrejas nos ensinaram até hoje que desencarnou, vai para os braços de Jesus, vai para os braços de Deus. Não, gente, plano espiritual não é bagunça. Né? Se a gente parar para pensar, como é que vai todo mundo para os braços de Jesus hoje? Todo mundo que desencarna na Terra? Não, cada um é acolhido nas colônias, nos postos de socorro, depois são levados às moradas espirituais. Jesus disse, antes de partir, eu vou para o Pai, onde lhes prepararei muitas moradas. Eu estarei convosco até o fim. O que é esse fim? Até o fim da nossa destinação, de nós sermos anjos. Porque nós, Jesus disse, nós somos centelhas divinas. Ele disse, vós sois deuses. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então vamos trabalhar dia a dia, um pouquinho de cada vez, para a gente sair da Terra um pouquinho melhor que a gente veio. Para que a gente possa, na nossa desencarnação, ser mais feliz do que a gente era. E quando a gente reencarnar de novo, que a gente seja ainda mais feliz do que na nossa desencarnação. Porque é essa a nossa destinação, sermos melhores. E existe toda uma equipe espiritual que torce por nós, que trabalha por nós, que nos ampara, que não nos deixa sucumbir. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer o nosso trabalho íntimo. Nós temos que trabalhar no nosso autoconsolo. Porque a gente vai cair muitas vezes. Porque o luto não é uma estrada em linha reta. Eu digo para vocês porque já fazem 12 anos que o Júnior foi. E tem dias que eu choro mesmo. Não adianta. Sofro mesmo. Tem dias que é mais suave, mas tem dias que é muito pesado. O luto é uma estrada, subida, descida. Vai para a esquerda, vai para a direita, cai, tropeça, fica um dia ou dois caído, mas levanta, porque é isso que a gente precisa, levantar e seguir em frente. E eu garanto para vocês, principalmente quem está no começo, eu garanto para vocês que daqui a alguns anos, essa saudade que hoje fere tanto, que é tão inimiga, ela se torna uma amiga, porque ela vai ser a nossa companheira para sempre. Mas tenham também a certeza de que cada dia que nós estamos aqui é um dia a menos que falta para aquele abraço que a avó do Gabriel deu nele e que curou todos os males dela de 3 anos. A saudade dos 3 anos que ela ficou longe do Gabriel. Então eu digo para vocês que com certeza tem um abraço do lado de lá que espera cada um de nós que está aqui hoje esperando carta. E que quando a gente der esse abraço, todo o nosso coração quebrado, todas as partes de nós que estão feridas e machucadas, serão curadas e grudadas novamente. E nós seremos sim mais felizes no plano espiritual do que nós somos aqui hoje. Porque nós vamos ter cumprido com a nossa missão de ter sido pais e mães de anjos com dignidade. Do jeito que eles gostariam que fosse.
do jeito que nós nos propusemos que fosse quando viemos para cá. Então agora eu vou pedir para ele botar uma musiquinha para nós. Vamos respirar fundo, quem quiser fechar os olhos, fecha. Não é para chorar, tá, gente? É só para respirar fundo, para a gente respirar, relaxar um pouquinho. Relaxem, se coloquem numa posição que seja boa para vocês. Respirem bem fundo. E vamos imaginar assim, nesse momento nós estamos caminhando por uma floresta com árvores lindas, perfumadas. O chão tem uma forragem de folhas secas, mas elas não são duras, elas são maciazinhas. E eu caminho e os raios de sol vão cortando o meu rosto. Eu caminho entre a sombra e a luz. E de repente eu vou ouvindo uma música. Sim, eu ouço o som da Ave Maria que toca ao longe. Eu vou me aproximando, tem um campo florido, todo cheio de flores brancas, rosas, jasmins, lírios, margaridas. Tem aquela flor branca que eu gosto tanto, que eu enxergo ela agora. Eu gosto tanto. Eu vejo desse jardim que ao longe tem um homem que fala. E ele está de costas para mim. Mas eu consigo ver que no contorno desse homem existe uma luz. Uma luz muito forte e dourada, que irradia. Esse homem é Jesus. E eu fico observando esse homem do campo das flores. E quando eu olho além desse homem, eu vejo que tem uma plateia muito feliz. E nessa plateia, eu vejo o meu querido lá sorrindo, banhado em luz. A luz que sai de Jesus banha o teu ente querido. E eu fico ali ouvindo Jesus do outro lado do campo das flores. A mesma coisa que Jesus fala para eles, Ele fala para mim. Jesus fala de amor, fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Jesus fala de vida eterna, de que não há separação entre aqueles que se amam. E nesse momento teu coração está leve por tu saber disso. Tu vê Jesus falando disso para você e para o teu ente querido. E por um tempo, nós ficaremos ainda do lado de cá do jardim. E terminado esse encontro, Jesus, que tudo sabe, que tudo vê, se vira para nós, sorri. Você consegue ver o rosto de Jesus sorrindo para você, envolto em luz. A mão de Jesus se ergue na tua direção e de longe Ele te abençoa. E você recebe os fachos de luz que saem da mão dele no teu corpo. É chegada a hora de ir para casa. Olhe mais uma vez o teu ente querido que está lá junto com Jesus agora, abraçado a Jesus. Ele e tantos outros envoltos na luz de Jesus.